pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Nas Ondas do Esporte, direto de Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. No programa de hoje, muitas informações dos resultados pelo Brasil, pela Europa e uma novidade também, resultados pela América do Norte, já você vai entender. Além de notícias, né? Nós tivemos aí nessa última quinta-feira o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, então muita informação aí para os clubes brasileiros que vão estar disputando essas competições, informações também de Copa, de seleções com convocações e uma virada de chave ali no título da Copa Africana de Nações. Fica até o final do programa que tem muita informação. Então, bora lá, começando com os resultados que vocês já estão acostumados. Bora lá. Bom, começando então com os resultados, vamos falar de Campeonato Brasileiro que está na sua 7ª rodada. Vamos aos resultados, onde o Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1, o Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, o Atlético Paranaense, com gols relâmpago, venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1, o Coritiba venceu o Mirassol fora de casa pelo placar de 1-0 e quebrou uma grande invencibilidade do Mirassol, que não havia perdido até então no Brasileirão da Série A em casa. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo pelo placar de 1-0 e tirou o tricolor paulista da liderança do campeonato. O Vasco venceu de virada, uma virada espetacular, o Fluminense por 3-2. O Vasco que virou nos últimos minutos ali, depois de estar perdendo pelo placar de 2-0, venceu por 3-2. Segue um brilhante trabalho de Renato Gaúcho à frente do Clube Cruz Maltino. O Internacional venceu fora de casa o Santos pelo placar de 2-1, resultado este que culminou em mais uma demissão no Campeonato Brasileiro. 7ª rodada, 7ª demissão, dessa vez foi Pablo Vojvoda demitido do Santos depois da derrota e péssima campanha do alvinegro praiano, e o Santos já anunciou seu substituto, é o técnico Cuca, já bem conhecido, né, do Santos. O seu último trabalho tinha sido no meio do ano passado pelo Atlético Mineiro. Cuca volta ao Santos e já deve comandar o time do Litoral Paulista neste final de semana em jogo contra o Cruzeiro. O Grêmio venceu o Vitória pelo placar de 2-0, um jogo que foi marcado por uma lesão bem feia do lateral Marlon, que aparentemente ali até quebrou o pé. Então nosso desejo aí de melhoras, nossos sentimentos de melhoras ao lateral Marlon. Ainda não temos maiores informações dos detalhes da lesão, mas pela imagem foi bem feio aí do que está circulando pelas redes sociais. Não foi finalizado até a gravação desta edição, porém em andamento Flamengo 3, Remo 0, Chapecoense e Corinthians 0-0 por enquanto. A classificação do Campeonato Brasileiro parcial tem o Palmeiras na liderança, seguido pelo São Paulo, Bahia e Flamengo fechando o G4. O Z4, a zona de rebaixamento, tem o Inter, Botafogo, Cruzeiro e Remo, que é o novo lanterna da competição depois da derrota parcial para o Flamengo. Beleza? Esses os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. E também está rolando Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que está na sua fase 32avos. Ela já está aí se aproximando das fases em que entram os clubes da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos aos resultados de momento. O Fortaleza eliminou o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. O Ceará eliminou o São Bernardo nos pênaltis. O Atlético de Minas Gerais surpreendeu e eliminou o Sport lá no Recife. O Paysandu surpreendeu também e eliminou a Portuguesa em São Paulo pelo placar de 3-2. O jogo foi rodeado de polêmica. A Portuguesa, inclusive, abriu um protesto junto à CBF por conta da arbitragem. Lembrando que não há VAR nessa fase da Copa do Brasil, o que eu particularmente acho lamentável, porque estamos falando de uma competição oficial do futebol brasileiro e com plenas condições de ter esta tecnologia que é tão recorrente já nos gramados pelo Brasil.
mas infelizmente a Portuguesa fica prejudicada por conta do polêmico gol de empate do Paysandu, que depois culminou na virada. Enfim, Paysandu classificado para a próxima fase. O Operário eliminou o Londrina pelo placar de 1-0. O Confiança venceu o Vila Nova nos pênaltis e elimina o Clube Goiano. O Atlético Goianiense eliminou a Ponte Preta pelo placar de 1-0, mesmo placar que o CRB eliminou o Figueirense por 1-0. A Jacuipense eliminou o Novo Horizontino, revelação ali do Campeonato Paulista, nos pênaltis. O Juventude venceu bem o Águia de Marabá por 3-0. Ainda há jogos por completar. Volta Redonda e Barra, neste momento, estão no placar de 0-0. E acabou de finalizar, onde o Goiás venceu o Maringá pelo placar de 1-0. Esses então os resultados da Copa do Brasil, que vai se estreitando rumo às fases mais decisivas à frente do campeonato mata-mata. Beleza? Saindo do Brasil e indo para a Europa, esta semana nós tivemos os jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde muitas goleadas surgiram, até surpreendente por alguns, mas tivemos as definições das quartas de final. Então, vamos aos jogos. Paris Saint-Germain, depois de vencer o Chelsea por 5-2 na França, não tomou conhecimento em Stamford Bridge na Inglaterra e venceu por 3-0. PSG que encara o Liverpool nas quartas de final, este Liverpool que eliminou o Galatasaray depois de perder por 1-0 na Turquia, venceu por 4-0 na Inglaterra e garantiu vaga na próxima fase, nas quartas de final. Paris Saint-Germain e Liverpool, então a primeira quartas de final definida. A outra, o Real Madrid, depois de vencer por 3-0 o Manchester City, venceu também na Inglaterra pelo placar de 2-1 e encara o Bayern de Munique, que não tomou conhecimento da Atalanta depois de um 6-1 no primeiro jogo, venceu por 4-1 na Alemanha, agregado de 10-2, e Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nas quartas de final. O Barcelona, depois de empatar com o Newcastle por 1-1 na Inglaterra, não tomou conhecimento na volta na Espanha e aplicou um 7-2 contra o time inglês. O Barcelona faz um clássico nas quartas de final, pois enfrenta o Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, que já tinha goleado o Tottenham pelo placar de 5-2, perdeu a volta na Inglaterra pelo placar de 3-2, o que não foi suficiente. Então, Barcelona e Atlético de Madrid nas quartas. O Bodo Glimt, o nosso bodão da Noruega, depois de ganhar de 3-0, infelizmente chegou ao final essa grandiosa história do time da Noruega, perdeu a volta em Lisboa, perdeu para o Sporting por 5-0 já na prorrogação, uma grande recuperação do Sporting de Lisboa, que encara o Arsenal, que havia empatado com o Bayer Leverkusen por 1-1, e o Arsenal venceu na Inglaterra por 2-0. Sporting e Arsenal, então, as últimas quartas de final. Só repassando, quartas de final, Paris Saint-Germain e Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona contra Atlético de Madrid, Sporting contra Arsenal. Os jogos nos dias 7 e 8 de abril, a ida, 14 e 15 de abril, a volta. Tá bom? Liga Europa também teve resultado, definição de quartas de final. Então, bora para os resultados. O Braga, depois de perder para o Ferencváros por 2-0, conseguiu uma grande vitória pelo placar de 4-0 e avança às quartas de final, onde encara o Betis, que também tinha perdido na ida para o Panathinaikos por 1-0, venceu a volta também por 4-0. Braga e Betis se enfrentam nas quartas de final. O Freiburg, que tinha perdido para o Genk por 1-0, venceu a volta por 5-1 e eliminou o clube belga, e encara nas quartas de final o Celta de Vigo, que havia empatado em 1-1 e levou a melhor para cima do Lyon, em Lyon, vencendo por 2-0. Freiburg e Celta de Vigo nas quartas de final. Está eliminado o time francês de Hendrick. O Porto, depois de vencer por 2-1 o Stuttgart na Alemanha, venceu em Portugal também por 2-0 e encara nas quartas de final o Nottingham Forest,
que havia perdido para o Midtjylland por 1-0 e na volta vence pelo placar de 3-1 e está nas quartas de final encarando o Porto. Bolonha e Roma fizeram um dos jogos mais movimentados das oitavas de final, depois de empate por 1-1 na ida em Bolonha. Em Roma, o Bolonha eliminou a Roma na prorrogação, vitória de 4-3 do Bolonha, e com isso encara o Aston Villa nas quartas de final, que já havia vencido o Lille por 1-0 na França, vence por 2-0 na Inglaterra. Então, repassando as quartas de final, Braga e Betis, Freiburg, Celta de Vigo, Porto e Nottingham, Bolonha e Aston Villa. Bons jogos na Liga Europa. Passando rapidamente pela Conference League, que aí seria comumente chamado de terceira divisão da Europa para alguns. Tivemos também definição das quartas de final. O Shakhtar Donetsk eliminou o Lech Poznan. Depois de vencer por 3-1, perdeu a volta por 2-1, mas está classificado. Encara o AZ Alkmaar, da Holanda, que venceu por 2-1, depois por 4-0 o Sparta Praga, elimina o clube tcheco e encara o Shakhtar Donetsk nas quartas. Beleza? Crystal Palace. O Crystal Palace empatou em 0-0 contra o AEK Larnaca e depois venceu nos pênaltis na volta em Larnaca e passou para as quartas de final, onde encara a Fiorentina, que venceu os dois jogos contra o Rakol por 2-1. O Raio Vallecano, que havia vencido por 3-1 o jogo de ida fora de casa contra o Sassuspor, perdeu a volta por 1-0, mas está classificado e encara o AEK, que venceu o Celje por 4-0 na ida, perdeu a volta por 2-0, mas está classificado. O Mainz da Alemanha, depois do empate em 0-0, venceu por 2-0 o Sigma e está nas quartas de final. Encara nas quartas o Estrasburgo, que venceu o Rijeka por 2-1 na ida e na volta empatou em 1-1. Com isso, quartas de final definidas: Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar, Crystal Palace e Fiorentina, bom jogo até de dois favoritos ao título. Raio Vallecano contra o AEK, o Mainz encara o Estrasburgo também num jogo bem interessante. Beleza? Para fechar aqui os resultados desse primeiro bloco do Nas Ondas do Esporte, vamos falar um pouquinho de Copa dos Campeões da CONCACAF. Para quem não sabe, esta é a Liga dos Campeões da América do Norte. Então aqui também o campeão tem vaga no Mundial. Então é importante também, é um torneio que não é muito comentado no Brasil, mas de lá surge sempre um clube mexicano que vai acabar disputando o Mundial comumente, mas tem clube da MLS, clube ali dos Estados Unidos que disputa. Está em definição as quartas de final. Vamos comentar um pouquinho das oitavas. O Toluca eliminou o San Diego e aqui é o formato igual da Liga dos Campeões, ida e volta no mata-mata, onde o Toluca então eliminou o San Diego e está nas quartas de final. Aguarda ou Montpellier ou Los Angeles Galaxy. O Los Angeles Galaxy venceu o jogo de ida pelo placar de 3-0. O Cruz Azul eliminou o Monterrey e encara nas quartas de final o Los Angeles, que eliminou o Alajuelense. O Inter Miami de Messi foi eliminado pelo Nashville, também dos Estados Unidos. Nashville que vai encarar o América do México, que eliminou o Philadelphia Union. E com isso, Nashville vai encarar a América do México de Rafael Veiga. Poderíamos ter um confronto Messi contra Rafael Veiga, mas quis o destino que não. O Cincinnati venceu a ida por 3-0 o Tigres, ainda disputam a volta, mas quem passar vai encarar o Seattle Sounders, que eliminou o Vancouver Whitecaps. Então as quartas de final vai ter Toluca contra Los Angeles Galaxy ou Montpellier, o Cruz Azul encarando Los Angeles FC, o Nashville encarando o América do México e o Seattle Sounders encarando ou Cincinnati ou Tigres, muito provavelmente o Cincinnati. Beleza? Fica então mais uma competição aí para vocês aqui no Nas Ondas do Esporte. Um breve intervalo e já já notícias do esporte. Até já já.
ondas do esporte. Aqui a emoção é gol. Nas ondas. Nas ondas. Nas ondas do esporte. Bora lá então, segundo e último bloco aqui do Nas Ondas do Esporte. Vamos falar um pouquinho de seleções. Então, a gente teve aí a convocação da Argentina. A convocação da Argentina foi nessa última quarta-feira. Alguns nomes aí conhecidos na convocação: Flaco Lopes do Palmeiras mais uma vez convocado, e o Prestiani, atacante do Benfica, que é aquele que ficou conhecido pelo ato de racismo contra Vinícius Júnior, foi convocado pela seleção argentina para os nomes que vão enfrentar a Guatemala no único jogo que a Argentina marcou para esta data FIFA. Lembrando também que a Argentina teve cancelada a sua finalíssima, que seria contra a Espanha, campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa. Não teremos mais a finalíssima por um desencontro de datas da seleção argentina. Falando ainda em seleções, nós tivemos uma decisão muito polêmica vinda da África. Aqui você ouviu no Nas Ondas do Esporte sobre o título de Senegal da Copa Africana de Nações, depois ali de grande polêmica no final do tempo normal, ali antes de pênaltis. Depois de 2 meses da final, que aconteceu lá no dia 18 de janeiro, a Confederação Africana tirou o título de Senegal e declarou Marrocos campeão da Copa Africana de Nações. Esta punição, então, foi definida pelo critério do WO, que seria o abandono de jogo de uma das seleções, um dos times em disputa da partida, depois do fato da parte da seleção de Senegal ter abandonado o campo depois da marcação do pênalti a favor de Marrocos no final do jogo. Então a Confederação Africana, numa decisão até que tardia, 2 meses depois da definição ali do campeão africano, decidiu ali judicialmente dar o título para Marrocos, retirando o título de Senegal. Beleza? Polêmica, mas enfim, é mais uma das histórias aí para o esporte. Nesta quinta-feira à noite, tivemos lá na sede da Conmebol a definição dos grupos, tanto da Copa Libertadores quanto da Sul-Americana, em sorteio realizado. Vamos aos grupos então. Libertadores, primeiramente, o grupo A tem o Flamengo, Estudiantes de La Plata, o Cusco e o Independiente Medellín. Grupo B, o Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido e o Tolima, temido Tolima. Grupo C, o Fluminense, Bolívar, da Bolívia, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia. Grupo D, este aqui para mim já é o grupo da morte, alô torcida cruzeirense. Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Grupo extremamente difícil para o Cruzeirão. Grupo E é o grupo do Corinthians, Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Grupo F, Palmeiras, o Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Grupo G, do estreante Mirassol contra a LDU, Lanús e Always Ready. Uma curiosidade do Always Ready, que é o clube com o estádio de maior altitude do mundo, e o Mirassol já vai encará-los na sua primeira edição de Copa Libertadores da história. Grupo H, o Independente Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universitário Central. Beleza? Então, definidos os grupos da Libertadores. A Sul-Americana, que tem uma curiosidade que esse ano
tem 10 clubes que foram campeões da Libertadores. Então, River Plate, Grêmio, Olímpia, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Racing, São Lourenço e Vasco, todos eles já campeões da Libertadores, estão disputando a Sul-Americana deste ano. Bem difícil a Sul-Americana. Vamos então aos grupos. Grupo A, o América de Cali, Tigre, Macará e Alianza Atlético. Grupo B, Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello e Juventud. Grupo C, São Paulo, Milionários, Boston River e O'Higgins, que eliminou o Bahia. Grupo D, Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. Grupo E, Racing, Caracas, Independente Petroleiro e Botafogo. Grupo F, Grêmio, Palestino, Montevideo City Torque e Riestra. Grupo G, Olímpia, Vasco, Audax e Barraca Central. Grupo H, River Plate, Red Bull Bragantino, Blooming e Carabobo. Esses então os grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Então meu breve comentário para a Libertadores, com certeza o Cruzeiro encarando Boca Juniors, Universidade Católica e Barcelona tem o grupo mais difícil. Dos brasileiros, eu diria que o grupo mais fácil é o do Fluminense, com Bolívar, La Guaira e Independente Rivadavia. Corinthians tem um grupo equilibrado com Peñarol e Santa Fé. O Palmeiras encara Cerro Porteño e Júnior Barranquilla, que costumam trazer um determinado perigo. O Mirassol vai ter grande dificuldade na sua estreia contra a LDU, Lanús, atual campeão da Sul-Americana, e Always Red pela altitude. O Flamengo encara a altitude também com o Cusco. Independente Medellín sempre brigando ali, o time colombiano, e o Estudiantes, que já tem confrontos épicos contra brasileiros. Já por falar em Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem um grupo fácil contra o Cienciano, Puerto Cabello é a estreia do Juventud. O São Paulo tem confronto difícil contra o Milionários, mas Boston River e O'Higgins não devem trazer maiores problemas para o clube paulista. O Santos a mesma coisa, que encara o São Lourenço, mas tem Deportivo Cuenca e Recoleta, que são clubes mais simplórios comparados aos demais. O Botafogo tem o grande desafio de encarar o Racing da Argentina, mas no mesmo grupo tem Caracas e Independente Petroleiro, que são acessíveis. O Grêmio deve ter o grupo mais fácil, com Palestino, Montevideo City Torque e Riestra. O Vasco encara o Olímpia, que é um confronto até que interessante, mas tem Audax e Barraca Central no mesmo grupo. E o Bragantino encara o River Plate, né, num confronto aí, se pode ser elencado assim, talvez dos mais difíceis dos brasileiros, mas tem Blooming e Carabobo no grupo. Só lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro do grupo que avança. O segundo, ele encara um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. Então é muito complicado ficar em segundo lugar no grupo da Sul-Americana. E todo brasileiro basicamente tem um grande confronto no seu grupo. O São Paulo contra o Milionários, o Santos contra o São Lourenço. O Grêmio e o Atlético Mineiro eu diria que não, mas o Botafogo pega o Racing, o Vasco, o Olímpia e o River Plate, o Bragantino, o River Plate. Então há uma dificuldade para os brasileiros, pelo menos contra um do seu grupo, o que pode trazer aí alguns em segundo lugar ou quiçá em terceiro, já eliminados na fase de grupos. Mas vamos ver quão longe os brasileiros vão avançar, que normalmente nos últimos anos temos sido destaque na América do Sul, tá bom? Muita informação nas Ondas do Esporte, mas este foi o episódio desta sexta-feira. Muito obrigado por ter acompanhado então o nosso programa. Lembrando, faça o Nas Ondas do Esporte com a gente, vai ter nas Ondas da Copa também, já está acontecendo e vai ter ainda mais perto da Copa do Mundo. Então lembrando, se você quer fazer parte conosco, entre em contato pelo 11 917 04 8982 ou manda um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer fazer parte dessa parceria com você, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu pessoal!